Conosco o Dr. Bruno Boris. Ele é advogado, especialista em Direito das Relações de Consumo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também é professor universitário. Olá, Dr. Bruno, bom dia, obrigada pela sua participação. Olá, Marina, bom dia e bom dia aos ouvintes. O nosso tema aqui da nossa entrevista são as novas regras agora já anunciadas pela ANAC no início da semana, já na segunda-feira, no dia 18 de julho. As medidas de segurança agora do transporte aéreo que envolvem procedimentos de inspeção. E aí nós temos a revista de passageiros para o acesso às áreas restritas, né, dos aeroportos, áreas de embarque, pista, aeronaves e a inspeção também de bagagens. Esses procedimentos de segurança, doutor Bruno, que são adotados e padronizados segundo até mesmo regras internacionais, eles estão de acordo com as relações de consumo? Bom, Marina, o Código de Defesa do Consumidor, ele determina que toda a prestação de serviços, ela seja adequada, ela tenha uma eficácia em relação ao consumidor, ou seja, quando ele adquire um serviço, ele quer que ele seja prestado de forma adequada. É claro que a mudança das regras, ela visa a questão da segurança, que é um bem maior e por esse motivo acaba de algum modo prejudicando um ou outro consumidor. Todavia, embora a mudança de regra para melhorar a segurança em razão até mesmo das Olimpíadas que serão realizadas aqui no país, o fato é que o consumidor ele tem que ser adequadamente informado em relação a isso, certo? Então, o que eu percebi é que a mudança foi adotada, mas foi adotada de forma muito repentina. Não houve uma preparação, no meu modo de entender, adequada para informar todos os consumidores de que a partir de determinada data essas regras seriam cumpridas. No meu modo de ver, o adequado seria, por exemplo, que essas medidas fossem adotadas há 2 meses, para que todos os consumidores, até os consumidores habituais, né, de passagens aéreas, já pudessem se habituar com os novos horários, por exemplo, porque hoje, para você conseguir pegar o seu voo no horário adequado, você não tem que chegar 1 hora antes, tem que chegar 2, até 3 horas antes para pegar um voo no horário adequado, mesmo sendo um voo doméstico, em razão desses novos procedimentos de segurança. Então, nada contra o novo procedimento, Marina, mas o consumidor ele tem direito a ser informado adequadamente dessas alterações. Até porque se houver qualquer transtorno, né, digamos, com esse consumidor, com esse passageiro, já em razão dessa falta de informação, ele tem aí um argumento importante para que busque os seus direitos. Por exemplo, se ele acabar perdendo o voo, ou, Perfeito. Né? Perfeito. Essa que é a questão essencial. Muito se alega que as novas regras da ANAC são regras para finalidade de segurança. Perfeito. Ninguém critica isso, né? Mas, de fato, você precisa informar esse consumidor. E a partir do momento que você não faz uma informação adequada e do dia para a noite é publicada uma portaria, um regulamento que determina uma revista mais profunda para aquele consumidor que não foi devidamente informado e chegou até o horário indicado pela própria companhia aérea de chegar com uma antecedência de 1 hora de antecedência para um voo doméstico e não consegue embarcar, no meu modo de ver, existe uma responsabilidade da própria agência reguladora que criou esse regulamento. Agora, informar o consumidor adequadamente, com uma certa antecedência, né? Precaver o consumidor desses problemas que podem acontecer com uma certa antecedência, não simplesmente editar a portaria e editar as normas e jogar na mídia para que em 2 dias o consumidor se adapte a isso. Muitas vezes ele nem tem acesso à mídia e acaba não sendo informado adequadamente. Então, me parece que houve esse equívoco, né, dos órgãos reguladores em não aplicar essa regra anteriormente, como eu disse aqui, com 1 ou 2 meses de antecedência. Faça isso com 1 mês de antecedência, que aí fica uma situação mais fácil até para os consumidores habituais, aquelas pessoas que pegam os voos não para ver os Jogos Olímpicos, mas a trabalho mesmo, né, que precisam
se deslocar via ponte aérea, por exemplo. Doutor Bruno, eu peço que o senhor fique na linha conosco, por favor, que nós vamos até o Aeroporto Internacional de Brasília. Nosso repórter está lá e repercute também o tema da nossa entrevista aqui com as pessoas que circulam pelo local, ok? Claro. Muito obrigada. Pedro, é com você. Marina, mais uma vez, bom dia a todos que acompanham aí a transmissão da Rádio Justiça, é o doutor Bruno Boris. Eu vou falar agora com o Igor Soares, ele que é advogado marino e reside aqui mesmo em Brasília. Doutor Igor, obrigado aí pela sua participação. Queria saber o que você acha dessas novas regras aí da ANAC para o embarque em voos domésticos. Olha, eu vou falar da minha experiência, né? Não sei realmente todo mundo, mas eu vou falar que mandaram eu chegar, eu vi as notícias, tudo para chegar 2 horas antes. Cheguei 2 horas antes, podia ter chegado 1 hora, foi tranquilo na ida, foi tranquilo na volta. Eu acho que a fiscalização tem que ser um pouco mais severa mesmo. Acho que nunca vi nenhum amigo, nem ninguém reclamar de ter uma fiscalização um pouco mais severa fora do Brasil. Por que não a gente ter aqui também? Acho que é uma questão de segurança para todo mundo. Acho que faz bem a todos. Realmente, tem que ter uma estrutura para não deixar essa fazer uma conexão e tal, mas no meu caso, exemplificativamente, não teve problema nenhum. Doutor Igor, obrigado aqui pela sua participação. Marina, eu volto dentro de alguns instantes com outras opiniões sobre esse assunto. Eu volto com você. Ok, Pedro, agradeço a sua participação também do seu entrevistado. Nós seguimos aqui na entrevista com o Dr. Bruno Boris, advogado e especialista em Direito das Relações de Consumo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também é professor universitário. Bom, doutor Bruno, a gente percebe aí também que o que parece foi que houve uma movimentação maior nos primeiros dias, logo na segunda-feira, na verdade, né, quando houve o anúncio pela ANAC do início dessas alterações aí nas normas de segurança. E agora algumas regiões do país parece voltado à rotina normal. O que o entrevistado até mencionou, com o Pedro em Brasília, ele não enfrentou problemas, né? Lógico que existe um período de adaptação, por isso que eu, no meu modo de ver, uma antecedência de aplicação dessas regras tornaria uma situação menos penosa para aqueles consumidores que tiveram a infelicidade de voarem no início da semana, né? Uhum. Quem pegou voo no início da semana teve esse problema. Eu mesmo cancelei uma reunião que eu teria no Rio de Janeiro, saindo do meu escritório em São Paulo, em razão desses problemas de filas. As filas aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, elas eram bastante demoradas, extensas e demoradas. Então, no meu caso, por exemplo, eu optei em mudar a data dessa reunião para um período posterior, até para verificar o que efetivamente ocorreria, se de fato as filas se manteriam ou elas seriam adaptadas, colocariam mais pessoas para realizar a fiscalização da bagagem, etc. Então, lógico que com o tempo a Infraero ela tem que disponibilizar uma estrutura para que gere um atendimento adequado para aquele consumidor, que é a prestação de serviço que a Infraero tem que realizar, uma prestação adequada e eficiente do serviço. Por isso que depois alguns aeroportos até abriram mais cedo para poder atender adequadamente o consumidor, porque perceberam que normalmente não seria possível atender todos seguindo essas novas regras de segurança. Agora, doutor Bruno, os procedimentos que nós estamos falando aqui, por exemplo, a revista física, né, ou a passagem pelo scanner corporal, a retirada, por exemplo, de eletrônicos da mochila, o mesmo computador, né, do notebook, a revista de bagagem de mão pelo equipamento de raio-x, a abertura da bagagem de mão para inspeção. No caso de um consumidor se sentir, por exemplo, porque o que a ANAC divulgou num primeiro momento, que alguns passageiros poderiam passar por essas inspeções. Então, a gente está lá, eu, você, os nossos ouvintes ali, um grupo, e eu sou a escolhida para que passe pela revista. Eu posso, de alguma forma, me negar a isso? Olha, existe uma discussão jurídica em relação a esse tipo de procedimento, certo? Por que eu digo isso? Semelhante a batidas policiais que você tem no meio da rua, em tese, o Estado, do modo geral, ele tem que ter uma motivação para te revistar, certo?
Ele não pode te revistar por um motivo subjetivo, pela cor da sua pele, etc., pela sua aparência. Ele teria que, por exemplo, te revistar numa batida policial, revistar o seu veículo na rua, se, por exemplo, em tese, há uma perseguição a um veículo branco, e por acaso o seu veículo é branco, existe um fundado receio em relação à sua pessoa. Então, se você para numa blitz, etc., você pode falar, senhor policial, qual é o problema? Vocês estão procurando um carro com as minhas características, etc. Só que, infelizmente, essa não é a realidade, né? Esse tipo de diálogo é algo que dificilmente vai acontecer na nossa sociedade. Existe um procedimento de segurança por um evento internacional que vai ser realizado no país. Não há como o consumidor se negar nesse momento, porque de fato há um interesse maior aí, é a alegação das autoridades, de que a segurança da coletividade ela é maior do que alguns direitos, digamos, individuais daquela pessoa não ser revistada. Ele pode, obviamente, se negar a ser revistado, mas ele não vai adentrar no espaço destinado ao embarque, né? Essa é a regra. Claro que ele não vai ter muita escolha, né? Ele pode até falar, não serei revistado, perfeito, mas você, como consumidor, não ingressará. Claro que toda essa revista, Marina, ela precisa ter um limite, né? Ela não pode abusar, ou seja, você pode revistar a bagagem, pode até realizar determinada revista física, mas, por exemplo, você não pode revistar uma mulher, pedir para um policial homem revistar uma mulher e vice-versa, uma policial feminina pedir para revistar um homem e assim por diante. Esse tipo de constrangimento o consumidor não pode passar. Então tem que haver alguém, né, do mesmo sexo, ou se o próprio consumidor autorizar que seja realizado por um policial, um agente do sexo oposto, a revista. Caso não haja, aí ele não vai ser obrigado a ser revistado por alguém do sexo oposto, na hipótese de revista física, por exemplo. Sim, claro. Bom, doutor Bruno, nós vamos voltar ao Aeroporto Internacional de Brasília. O senhor permaneça na linha conosco, por favor, mais uns minutinhos. Perfeito, Pedro, Marina. com você. Marina, mais uma vez bom dia, e bom dia a todos que acompanham aí a transmissão do programa Revista Justiça pela Rádio Justiça. E encerrando a nossa participação aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, Marina, eu vou falar agora com a doutora Renata Moura, ela que é médica e reside no estado do Paraná. Doutora Renata, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu queria saber se você concorda com essa postura da ANAC, aumentando ali os critérios para a segurança das pessoas ao embarcarem em voos domésticos. Bom dia. Bom dia. Em princípio, eu concordo, sim. Eu acho que é para nossa segurança. E eu já pensando nisso, eu já vim mais cedo, já estou com antecedência, um horário mais reservado para passar lá. Na minha vinda para Brasília, não tive nenhum problema. Foi rápido. E eu espero também que não tenha nenhum problema. Eu acho que é interessante, acho que é uma boa iniciativa. Doutora Renata, agradeço pela participação. Marina, é isso. Eu vou ficando por aqui e agradeço aí a paciência e a audiência de todos. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Pedro. Até a próxima semana. Nós seguimos aqui com o Dr. Bruno Boris. Dr. Bruno, nós temos ainda 2 minutinhos, então é importante que o consumidor busque se informar agora, né, acerca dessas questões todas, e também que o consumidor atenda o que pede a ANAC para que evite também transtornos aí no trajeto da sua viagem. Sim, Marina, você tem razão. O consumidor, ele agora, pelos meios de comunicação, já foi devidamente informado, ainda que tenha sido um aviso repentino para muitos consumidores por parte da ANAC, que eventualmente até tem a sua legitimidade para discutir em relação à forma pela qual foi dada a comunicação, que de fato pegou no início da semana alguns consumidores de surpresa, mas é bom que ele se preocupe em relação aos horários, porque agora há uma divulgação notória em relação a esse procedimento de segurança preparado especificamente em razão dos Jogos Olímpicos no Brasil. E não é a primeira vez que os aeroportos tomam esse tipo de precaução. Em outros momentos, na época de Copa do Mundo no Brasil, também foi realizado. Eu lembro que, de fato, você era obrigado a tirar o notebook da sua bagagem de mão, para mostrar para o agente da Infraero. Ficou depois
algum período sem essa fiscalização, agora retornou. Então, dependendo do período, né, de segurança, do que ocorre de ameaça para a população, a ANAC ela edita essas normas novamente. Então, o consumidor ele tem que ficar atento mesmo, e o pessoal da Infraero do aeroporto tem que informar adequadamente o consumidor, sob pena de até serem responsabilizados por isso. Exato, o consumidor se sentindo lesado em alguma dessas etapas, em razão de algum motivo, que aí procure os seus direitos e os órgãos competentes, né? Perfeito, Marina. Ok, doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação conosco. Até uma próxima oportunidade. Marina, eu que agradeço o convite, um abraço para você e para o pessoal que está ouvindo a Rádio Justiça. Um abraço. Obrigada.